Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de jovens. Hoje vamos estudar quinta e sexta, já que sexta, na maioria das vezes, é apenas um resumo da lição. E a gente vai concluir essa lição aí que veio estudando 2 Coríntios capítulo 5, onde ali traz um texto que para alguns é uma contradição ou então uma visão de Paulo de uma vida, né? Ver o fora do corpo, mas na verdade esse fora do corpo é porque Paulo passa essa visão de que alguns viriam a Cristo depois da morte e ele não tinha esse desejo, ele queria ver Cristo ainda em vida. E eu acho que esse deve ser o nosso pensamento, ver Cristo ainda em nossa geração, ver em nosso corpo. Por isso que Paulo, não só esse texto de Coríntios, mas ele usa outras referências, como Romanos também, Efésios, a gente viu, Filipenses, que Paulo tinha essa mesma concepção. Paulo pregava porque ele queria ver Cristo em sua geração. E eu acho que esse deve ser o nosso desejo, pregar para ver Cristo voltando ainda em nossa geração. E a gente vai fazer isso, querido, se apegar a essas promessas de Deus pela fé. É pela fé que a gente recebe o poder do Espírito e o Espírito nos capacita para cumprir a missão. Há um texto na lição aí que eu achei bem interessante, Espírito e Profecia, Desejar de todas as nações, que diz assim, ó, que a gente não precisa ir até Cafarnaum, Nazaré ou Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto aos leitos dos doentes, nas casas dos humildes e pobres, nos lugares onde um coração humano necessita de consolação, fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. Então, queridos, é pregando deste evangelho, é falando do amor de Jesus, nós vivenciaremos essas verdades e nos prepararemos para o reino. Lembre-se que para entender esse texto de 2 Coríntios capítulo 5, foi necessário também estudar 1 Coríntios capítulo 15, que foi o estudo da semana passada, mas que os dois têm a ver aí para que a gente entenda que, mesmo passando pela morte, não abrir piscar de olhos, que seremos transformados, e tanto os que morrerem em Cristo como os que estiverem em vida terão encontro com o Senhor. E aí, claro, se cumprirá, né? Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque a morte será o último inimigo a ser vencido. E ali foi vencido na cruz, mas com a volta de Jesus, não mais haverá dor nem sofrimento. A mensagem de Apocalipse, no capítulo 22, diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá mais dor nem sofrimento. E é essa promessa que a gente tem que se apegar e explicar às pessoas, que é na volta de Jesus que acabará a morte. Não quando a pessoa morre e vai direto para o céu. Aí não precisa de ressurreição. Não precisava Cristo ter morrido. Cristo ressuscitou e quando ele voltar, é aí que a morte não terá mais o seu poder. Então Satanás hoje ainda tenta, com seus ardios, enganar as pessoas, ludibriar e levar as pessoas a um erro. Até tem um texto que eu achei interessante na sexta-feira que diz assim, ó: Satanás usa sua influência para abafar a voz de Deus e a voz da consciência, e o mundo age como se estivesse sob o controle dele. As pessoas o escolheram como seu líder. Elas estão sob a bandeira, não vão a Cristo para que tenha vida. Lutam por aquilo que parece com o uso. Então, queridos, as pessoas estão negligentes e não estão ouvindo a voz de Deus. Estão ouvindo a voz do inimigo e ele parece ser dono de tudo, porque alguns assim agem. Precisamos então, amigos, ouvir a voz do Espírito Santo, que clama ao nosso coração e nos convida para tomar a decisão certa ao lado do Senhor. Ainda a lição traz mais assim, ó: os sinais dos tempos que estão se cumprindo rapidamente declara que o grande dia do Senhor está bem diante de nós. Está próxima a volta do Senhor, os sinais estão se cumprindo. E o que é que você está fazendo diante disso? Está se preparando, ajudando outros a se preparar? Se esse é o seu desejo de se preparar e preparar outros, ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado pelo estudo dessa semana, obrigado pelo nosso amigo que participou, estudou conosco, que possamos cada vez mais aprender sobre a Tua palavra do jeito certo para explicar a outros e ajudar a tomar uma decisão sincera ao Teu lado. Fica conosco no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido. Não se esqueça de ver o nosso devocional, de recapitular a lição, tá certo? Assistir os vídeos aí que não assistiram